Oi, viajantes da vida! Estamos de volta, bem-vindos todos vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ao nosso Mediunidade em Foco. E nós vamos continuar na nossa jornada com Emmanuel, aqui no livro Seara dos Médiuns, e desta vez nós vamos ao seu capítulo 4. Que coisa interessante! Emmanuel trata, e essa mensagem foi psicografada no dia 15 de janeiro de 1960, e Emmanuel vai tratar do item 30 do Livro dos Médiuns, aquele que em Kardec levanta questionamentos sobre se era útil produzir fenômenos, se era útil fazer demonstrações de mediunidade em público para atrair, para convencer as pessoas, para converter, para fazer prosélitos ao Espiritismo. E é interessante porque, assim, quando a gente pensa nisso, vem logo o questionamento: por que você aí quer ser médium? Você que tem a faculdade mediúnica, eu que tenho a faculdade mediúnica, por que nós queremos trabalhar na mediunidade? Alguns podem dizer assim, é porque médiums se destacam, revelam o mundo espiritual para as outras pessoas. E aí, na verdade, eles querem destaques. Ou então alguns dizem assim, não, eu quero mediunidade para fazer caridade. O povo usa essa palavra caridade como se fosse assim aquela esponja removedora de vícios, né? Estão escondendo ali a vaidadezinha, mas eu quero fazer caridade, eu quero ajudar os outros. Esperando que no nosso trabalho o resultado apareça e se reconheça que o trabalho é nosso. E Emmanuel vai chamar a nossa atenção aqui, neste capítulo que vocês já estão vendo aqui na tela, que é o capítulo Ante a Mediunidade. O que nós queremos da faculdade mediúnica? Por que nós abraçamos essa tarefa? Ou por que nós temos medo de abraçar essa tarefa? Tem um monte de gente que não gosta, que tem a faculdade mediúnica, mas é muito compromisso, mas é muito difícil, mas as pessoas abandonam, as pessoas não seguem, tem perseguições dos espíritos. Tudo isso é usado como argumento, ou para afastar as pessoas do trabalho, ou para fazer com que elas sigam até ele. E aí Emmanuel vai nos fazer refletir exatamente sobre essa colocação. Para quê? Por que mediunidade? O que nós queremos? Porque se nós estivermos esperando da mediunidade aquilo que ela não representa, que é um instrumento para o nosso progresso, que é um instrumento para a nossa própria doutrinação, para que nós nos tornemos pessoas melhores, mais uma faculdade, como a de falar, como a nossa inteligência, servem como ferramentas para o nosso progresso, a mediunidade é mais uma. Ela não tem muito a ver com o que está fora de nós. Ela tem muito mais a ver com o que nós vamos realizar em nós, em termos de transformação, em termos de progresso. E olha o que o benfeitor começa na mensagem chamando a nossa atenção. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre, sem recompensa. E aí nós poderíamos dizer assim, sem esperar recompensa, não é? Porque muitos de nós ainda temos aquela falsa crença de que somos muito bons na mediunidade e por isso nós vamos socorrer os outros, salvar os outros, ajudar os outros. E aí esses outros vão ficar felizes, vão ficar agradecidos, vão falar para todo mundo que nós somos bons médiuns. Olha que médium interessante, estava fazendo a palestra, recebeu uma mensagem do guia e o guia nos consolou, nos confortou. Isso é útil em determinadas situações. Mas na maioria das vezes é improdutivo. E essa mediunidade de exibição, essa mediunidade improdutiva, essa que ele destaca aqui, não deve ser a nossa meta. A nossa meta deve ser aquela dali, agir e servir, socorrer e ajudar, sem esperar recompensa. Sem imaginar que eu vou ser um bom médium. Porque pensa bem, né, gente? Nem Jesus, que não era médium efetivamente, a menos que fosse médium de Deus, porque o espírito mais evoluído da Terra ia receber comunicação, orientação de que guia? A não ser da própria divindade, não é? E Jesus, que tinha em torno de si tantos fenômenos, que produzia fenômenos do espírito, fenômenos espirituais tão contundentes, não conseguiu convencer a todos, não conseguiu atrair a todos para si, para sua doutrina naquele momento, está aí até hoje, mais de 2000 anos, tentando trazer de novo nós para a volta do seu redil, trazer-nos de volta para aquele seu caminho de evolução que ele veio traçar lá há mais de 2000 anos para nós. Então Emmanuel chama exatamente essa figura, o mestre. Se nem Jesus conseguiu, como é que nós vamos usar a mediunidade para fazer prosélitos? Usar a mediunidade para receber recompensas? Usar a mediunidade para receber reconhecimento? Olha só que interessante. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Aqui a gente já faz uma pausa, porque Jesus não produzia fenômenos mediúnicos, não como médium.
Ele produzia fenômenos de espírito, espírito superior, espírito mais evoluído, porque se fosse intermediário de alguém, como eu disse antes, só se fosse médium de Deus. E aí Emmanuel prossegue. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos, que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. E quantas vezes acontece isso, né? Não tem fã de médium? Não tem fã de palestrante que aparece, que fica rodando atrás, fazendo aquelas quase perseguição virtual dos palestrantes, dos médiums? Mas na verdade só estão deslumbrados. Não vão além disso. Não aplicam os ensinamentos a si mesmos. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqueles sábios todos do tempo lá que se deslumbraram com aquela criança de mais ou menos 11, 12 anos, falando do reino dos céus, falando de vida espiritual com tanta propriedade como eles mesmos não conheciam, citando as escrituras como eles mesmos não conheciam, não serviu para nada. Eles continuaram lá fariseus, eles continuaram com as suas práticas, eles não adiantaram em nada, não mudaram em nada. E às vezes isso acontece com conhecidos nossos, pessoas próximas, colegas de trabalho, companheiros que dividem conosco a tarefa, que às vezes não confiam tanto assim. Olha só que interessante que Emmanuel traz para nós. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para verificarem a idoneidade. Olha que coisa, né, gente? Essa é uma questão que a gente pode imaginar. João Batista era primo de Jesus. Tinha a tarefa de ser o precursor. Vinha anunciar esse Messias. Encontra Jesus lá no momento do batismo no Rio Jordão, em que aquele espírito em forma de pomba, né, aquela luminosidade que João percebe pela sua mediunidade, em torno de Jesus, ouve a voz direta anunciando que era o Filho dileto de Deus, em que ele se comprazia. E mesmo assim João diz assim, olha, vai lá e pergunta para ele se ele é ele mesmo. Não é esquisito? Jesus fez aquilo tudo, em torno de Jesus havia aquilo tudo, e nem assim João se convenceu, e nem assim ele que foi preparado para anunciar esse novo mestre, se convenceu de que estava diante dele, e não acontece. Ah, você tem missão nada, essa mediunidade aí logo vai cair no esquecimento. Muitos de nós, e nós não devemos ficar imaginando assim, eu tenho uma missão na mediunidade. Todos nós temos uma tarefa. Quando médiuns, temos uma tarefa na mediunidade. Se isso vai ser transformado numa missão, como a de Chico Xavier, como a de Valdo Franco, como a de Raul Teixeira, como a da tia querida Ivone Pereira, isso o tempo vai dizer. A história vai mostrar. Para nós, no momento presente, não importa se a nossa mediunidade é missão ou não é. Importa é o que nós vamos fazer dela em benefício do nosso progresso espiritual. E aí, se os outros desconfiarem, se os outros derem uma de João Batista, manda lá a gente para saber se ele é ele mesmo, não se importem não, não se incomodem não, essa desconfiança é natural. As criaturas na Terra estão tão acostumadas a ser enganadas, que quando aparece alguém de boa vontade, a primeira ideia que passa na cabeça dessas criaturas é de que é mais um enganador. Façamos a nossa parte. Sigamos fazendo o bem que for possível e progredindo e aprendendo com a mediunidade que nós temos. Se nós não temos, aprendamos com os fenômenos mediúnicos que nós pudermos observar, mas não viremos caçadores de fenômenos mediúnicos por aí. Porque não adianta muito. Todos aqueles que em torno de Jesus assistiram fenômenos, mas não se sentiram tocar por eles, não progrediram. Olha só, dos nazarenos, que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos, que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. É interessante isso, porque nessa história aqui dos nazarenos, aquelas pessoas que viram Jesus crescer, que conheceram criança, eles não deram crédito. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Como é que ele vem agora anunciar o reino dos céus? Só fizeram zombarias, tanto que em Nazaré, Jesus não realizou muitos feitos. Se afastou dos seus compatriotas, dos seus irmãos do tempo da infância, porque ali ele não via que não ia dar crédito. Tanto que ele vem com aquela frase que não há profeta sem honra, senão entre os da sua casa, não é? Por causa dos nazarenos, por causa da descrença dos nazarenos. E ali aquela questão dos beneficiados. Muitas vezes nós vemos médiums desolados. Ai, não vale a pena. Vemos palestrantes desolados. Eu passei por isso. Não vale a pena. As pessoas não se convencem. As pessoas não mudam. Mas a gente quer fazer essa transformação tão rápida. Pensa bem, a nossa transformação tem sido rápida? Nós temos mudado na velocidade que nós gostaríamos para melhor? Não. Então como é que nós vamos querer que as pessoas mudem pelo nosso trabalho junto delas tão mais rapidamente que nós assim? Não vai acontecer. E esse caso aqui, ó, dos curados do Sermão do Monte é interessante,
Porque eram pessoas que vão, e quanto eles acontecem e existem ainda hoje, né? Quantos vão para o centro espírita quando estão doentes para fazer uma cirurgia espiritual? Quando estão obsidiados para pedir socorro na desobsessão? Melhorou, eles racham fora da casa. Voltam para sua vidinha, voltam para sua vida social, esquecem da vida espiritual. A mesma coisa aconteceu ali. Só que Emmanuel chama a atenção, nenhum desses que foi beneficiado, no momento em que Jesus passa por um revés, se coloca lá do lado dele para ajudar. Isso também acontece conosco. Quando alguém é beneficiado por um médium, se sente favorecido por um passe, por um trabalho na desobsessão, fica feliz, enaltece o médium. Se o médium passar por um problema, se surgir aquele momento em que ele é acusado injustamente ou justamente, já se esquece dele, já se afasta. Não quero manchar o meu nome me associando com essa criatura aí. É a mesma coisa que fizeram ali os curados do Sermão do Monte. São criaturas que se aproximavam, que tiveram a oportunidade de ver fenômenos, mas não se convenceram. Então, gente, não vamos ficar imaginando que produzir fenômeno mediúnico vai ser o jeito, a maneira de nós enchermos os centros espíritas, termos pessoas mais convictas. Gerar convicção por fenômeno mediúnico é o pior caminho que um médium pode escolher. O médium pode trazer convicção para si e para os outros pela realização do bem e pela própria transformação. Vai ser a nossa própria transformação que vai mostrar para as pessoas que nos observam que a mediunidade e que a doutrina espírita que nós abraçamos, ou dizemos abraçar, é útil para nós. É importante. Se é útil para nós, quem sabe não é útil para eles também. Nossa transformação para o bem vai ser a melhor propaganda que nós fizermos do Espiritismo. E Emmanuel ainda começa a pontuar outras situações. Olha só. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Mesmo aqueles que receberam tarefas menores dadas por Jesus, esses 70 aí que ele mandava 2 a 2 para pregar, na hora do vamos ver, na hora do aperto, eles se dispersaram. Eles não ficaram ali ao lado do mestre. Não adiantava ver fenômenos. Deviam estar tão convencidos, né? Falavam daquilo que tinham observado Jesus, se colocavam como emissários de Jesus, mas na hora do vamos ver, racharam fora, porque eles não queriam se comprometer. E Emmanuel prossegue. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, mais um fenômeno, né? Ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Oi, mas não é? A pessoa vai no centro, pede socorro na desobsessão, pede cirurgia espiritual. Mas na hora que você fala assim, vem estudar o Evangelho, vamos colaborar no serviço assistencial. Ah, isso não é para mim, eu estou em tratamento. Tem esse negócio de eu estou em tratamento, eu já falei até em outros vídeos, me dá arrepio no perispírito. Porque tem gente que adora ficar a vida inteira na casa espírita em tratamento espiritual e nunca se coloca na condição de trabalhador, de assistente, de cooperador com Jesus. E vamos com Emmanuel de novo, olha só. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Não era nem para tirar Jesus da cruz que Emmanuel estava pedindo. Emmanuel estava pedindo para que as criaturas reconhecessem, puxa vida, foram tão injustos, colocaram o nosso mestre na cruz. Jesus, muito obrigado, apesar de tudo que nós fizemos de errado contigo. Não fizeram isso, pelo menos não naquele momento extremo, não naquele momento complicado que Jesus atravessava. E aí nós nos veremos como esses ali, os ingratinhos que recebem e fogem. Não vão ficar pensando que isso vai acontecer. Imagina, se fizeram com Jesus, não vão fazer conosco? Claro que vão. E não adianta a gente imaginar, mas eu recebo um guia que dá grandes instruções, que atrai as pessoas. Jesus também era o guia, dava e dá boas instruções. E mesmo assim, tem um monte de gente, isso a gente vai ver aqui agora com o Emmanuel. Olha só que texto interessante, porque depois eu vou fazer um comentário sobre ele, que acontece aqui no Paulo de Tarso, em Estereopédica. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de libertar-se dos preconceitos. Esse Nicodemos aí é aquele doutor da lei, que reconhece que Jesus é grande, que ouve de Jesus a necessidade de nascer de novo, mas que vai procurar Jesus na calada da noite, porque ele não queria se expor. O que vão pensar se eu estiver indo no centro espírita? Isso acontece aqui em Seropédica. As pessoas saem do Paulo de Tarso, às vezes olham para um lado e para o outro, para ver se não tem nenhum conhecido vendo elas sair do centro, e baixam a cabeça e vão embora rapidinho, porque elas têm às vezes vergonha. Neste município que é tão predominantemente de outra forma religiosa de pensar, ser espírita é complicado, é desafiador. Pode colocar, inclusive, em risco o nosso comércio, o nosso negócio material aqui, porque as pessoas são, algumas vezes, bem preconceituosas. Como Nicodemos. Como eles fizeram ali, vão na calada da noite, vão lá receber o passe, vão botar o nome na desobsessão, mas não diz que eu sou espírita não, tá? Não diz que eu sou do centro não. Tem alguns até que dizem, olha, eu sou cristão, quando vão comentar com seus companheiros de trabalho da sua religião, para não dizer que são espíritas.
com medo de que esses irmãos, esses colegas de trabalho, se voltem contra eles, porque são de outra religião. E isso não é legal. Então Nicodemos faz como muitas pessoas que, embora intelectuais, muito capacitadas até para entender a doutrina e entender o fenômeno mediúnico, elas vão lá nas fileiras só para buscar benefício, mas para buscar aprendizado e para ter realizações, elas não fazem. Elas não querem. E aí a gente vai ver o seguinte, olha só, dos admiradores que o saúdam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a injustiça. Os fãs, quando a gente passa por um momento de aperto, rapidinho eles se voltam contra nós. É o que acontece nas redes sociais, o tal do cancelamento, né? Se acontecer alguma coisa, o fulano recebeu uma mensagem equivocada, ele deve estar obsidiado. Um monte de fãs que aplaudia a gente em determinado momento, racha fora. Se afasta, cancela a gente lá nas redes sociais. E aí o que acontece? Vou ficar triste por causa disso? Só se eu estivesse produzindo fenômenos mediúnicos para receber fãs. Para ter o número de inscritos no canal aumentando, para ter o número de inscritos nas redes sociais aumentando, de seguidores no Instagram aumentando. Mas se eu estou trabalhando mediunicamente para fazer o bem, se a minha consciência de que fazer o bem está sendo bem mantida, está correta, eu não vou me preocupar com essas deserções, mesmo quando eu atravessar momentos de dificuldade. Tem hora que tem gente que vai aplaudir a gente e tem hora que tem gente que vai virar as costas. Não nos preocupemos com isso. Façamos o nosso trabalho. Perante a mediunidade, como diz Emmanuel, é importante que nós não fiquemos esperando recompensa, aplausos. Porque às vezes mesmo quem está lá, juntinho, quem sentava na mesa mediúnica do lado da gente, quem estava do nosso lado lá nas fileiras da tribuna, quem viajava com a gente para fazer palestra, se volta contra a gente ou entrega a gente. Olha o que o Emmanuel diz também. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Era aquela questão, Judas queria uma revolução política e Jesus não fazia isso, então ele acaba colocando o mestre em risco, esperando que os seguidores de Jesus fizessem a tal revolução que ele queria. Não deu certo. Não adiantou. E aí a gente pergunta assim, mas por que todas essas criaturas que viram tantos fenômenos não deram um bom resultado? Porque não basta ver fenômeno, né, gente? Não basta observar o espírito baixar, como a gente costuma brincar aqui na reunião mediúnica. Tem um monte de gente curioso que chega no Paulo de Tarso e diz assim, eu sou médium, eu quero ir para a reunião mediúnica. Mas para quê? Para ver os espíritos comunicarem, para aprender sobre o mundo espiritual? Mas isso está nos livros. Tem livros excelentes que relatam comunicações em reuniões mediúnicas, o esclarecimento feito aos espíritos sofredores. Vai lá estudar. Mas eu queria tanto ver os espíritos ali online, né? Ali ao vivo e a cores online. Olha só, a gente está nessa vida online tanto tempo que já está fazendo reunião mediúnica online. Aqui no Paulo de Tarso não, tá, gente? Não tem reunião mediúnica online, não. Tem que ser presencial, quando for possível. Mas voltando aqui a essa questão, a gente imagina assim, essas pessoas não aproveitaram porque elas só queriam ver espírito baixar. Elas não queriam se transformar a partir do conhecimento que adquiriram do fenômeno mediúnico. Então Emmanuel chama a nossa atenção. Nossa tarefa de médiuns não é a de colhedores, não é a de observar os resultados, os frutos nascendo das sementes que nós espalhamos. É só de espalhar as sementes, de fazer o nosso melhor possível e deixar que as sementes que forem lançadas floresçam de acordo com o esforço das pessoas. Olha que interessante. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refletir Jesus, na glória do apostolado. Somente as criaturas que receberam a semente e fizeram o esforço de transformação é que realmente valorizaram o fenômeno mediúnico, ou o fenômeno do Espírito, no caso de Jesus, que elas observaram. Os outros que foram só aplausos, que foram só plateia, esses não adiantam, vai chegar o tempo deles, mas não fiquemos imaginando que será uma tarefa nossa a transformação deles. A nossa tarefa é a nossa transformação. E aí vem as citações dos grandes que se transformaram, que eram pequenos. Olha que interessante. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Não é? Simão Pedro nega Jesus, foge lá espavorido, com medo de ser perseguido, e depois ele reafirma, enfrenta os sacerdotes e se coloca a serviço do Mestre, ao reconhecer em Jesus a fonte de um novo caminho para ser evoluído e para crescer e para encontrar felicidade. Então, essas criaturas que se transformam são os nossos modelos. Mas a marca dessas criaturas não é que elas viram fenômenos feitos por Jesus. É que elas se modificaram a partir dos fenômenos que viram por Jesus. Aí alguém pode dizer assim, mas então vamos produzir fenômenos. Porque de repente alguma dessas pessoas pode estar aqui à nossa volta. Mas
toda a exibição pública de mediunidade, ela vai causar mais confusão do que esclarecimento. Então é melhor que as pessoas hoje, século XXI, em que a mediunidade já é um fator conhecido, mesmo entre aqueles que não são espíritas, ela seja estudada primeiro, ela seja compreendida primeiro, para que depois as pessoas que tenham realmente vontade de se modificar possam ter acesso ao fenômeno, se isso for necessário. Porque senão vão continuar sendo só plateia. E aí Emmanuel, para nos levar para a conclusão, ele começa a mostrar então quanto se modificaram. Olha que interessante. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio. Apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Mas não é? Aquela em que recebeu realmente, e ela também aparece junto, ao lado dela lá no Evangelho, o tal do endemoniado gadareno, né? Aquele que depois se torna pregador. São criaturas que receberam o benefício da terapêutica desobsessiva e valorizaram, e não mergulharam de novo no vício. E entenderam que a única maneira delas continuarem saudáveis espiritualmente era deixar a vida que viviam antes e viver uma nova vida de trabalho e dedicação ao bem. O que fez Maria de Magdala se tornar uma pessoa melhor não foi Jesus ter afastado os espíritos que a afligiam. Foi ela ter reconhecido no Mestre um caminho e seguido por esse caminho. Outra, olha só que interessante, Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida, esquece as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos, sem vacilar no martírio. E é verdade, né? Joana, que antes era esposa de Cusa, um dos assessores lá dos governantes, ela vivia uma vida abastada. Mas, ao reconhecer em Jesus, ela renuncia isso tudo, vai inclusive ao martírio, ao sacrifício, e manda que o filho se cale, para que eles possam passar por aquela experiência dolorosa, como Humberto de Campos bem descreve para nós lá no livro Boa Nova, que vocês vão ver a capinha dele aparecendo aqui desse lado. Então é muito importante a gente perceber. Foi o fenômeno que Jesus produziu que fez Joana mudar? Não, foi Joana querer mudar. E a partir daí se tornar uma trabalhadora. Foi Joana querer romper, sair da acomodação, sair desse amolentamento em que ela vivia nas comodidades do lar e se tornar uma divulgadora, uma acolhedora da mensagem do Evangelho para que essa mensagem chegue mais longe. E aí olha só, Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa, estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. E é bem isso que Jesus disse a Ananias lá em Damasco. Vai, que eu mostrarei para ele o quanto deve padecer por amor do meu nome. E Saulo foi, fez-se Paulo, se transformou no maior divulgador da mensagem do Evangelho, principalmente entre os gentios. Nós não teríamos o cristianismo no Ocidente se não fosse o trabalho de Paulo de Tarso. De deixar de ser uma seita do judaísmo, o cristianismo, e se tornar então essa proposta pujante, vigorosa de transformação da humanidade, que a humanidade ainda não valoriza o suficiente, que a humanidade ainda não dá o devido valor, mas vai dar, com certeza. E fechemos aqui com Emmanuel para nossas reflexões, para a gente poder seguir essa semana então pensando, por que eu quero ser médium? Por que eu quero trabalhar na mediunidade? Olha como ele diz, não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. E essa é a mensagem que a gente deixa. Para nós, que observamos fenômenos mediúnicos, o que nós vamos fazer deles? Vamos só achar que eles são deslumbrantes, que eles são interessantes? Ou vamos aproveitar e tirar conhecimento e ferramentas de trabalho? E para nós que somos médiuns, você aí, minha irmã, você aí, meu amigo que é médium, vocês que estão estudando mediunidade, por que nós queremos trabalhar na mediunidade? Para esperar aplausos? Para convencer os outros? Ou porque, através do trabalho mediúnico, nós nos esclarecemos, nós nos tornaremos pessoas melhores? Pensemos nisso. Vamos refletir nesse texto de Emmanuel ao longo desta semana, até o próximo capítulo do Mediunidade em Foco. Porque, afinal de contas, se perguntem, por que eu quero trabalhar na mediunidade? Por que eu quero ser médium? Ou por que eu quero ver fenômenos mediúnicos? Às vezes eu não sou médium ostensivo, mas tenho uma curiosidade danada para ver fenômeno mediúnico. Para que eu quero isso? Só para deslumbramento? Só para curiosidade vazia? Ou vou aproveitar dessas informações, desses fenômenos, para me tornar uma pessoa melhor? Eu espero que a nossa escolha seja de nos tornarmos pessoas melhores. Sejamos ou não médiuns ostensivos. Escolhamos
a partir do conhecimento que o fenômeno mediúnico nos traz, crescer como pessoas, crescer como espíritos. Desejo a vocês todos muita paz, muito obrigado por estar comigo nesse capítulo. Agora eu aproveito aí, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Acione o sininho para receber as notificações, faça um comentário. Se você gostou desse vídeo, vai lá e comenta. Divulga nas suas redes sociais também para outras pessoas que vocês acham que sejam interessantes essas reflexões. São de Emmanuel, que nós trazemos aqui para juntos nós estudarmos com esse benfeitor tão querido. Deixo a vocês o meu carinho e a minha gratidão. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.